Depois desse momento de espiritualidade, a gente continua a conversa aqui com o psiquiatra Dr. Geraldo Balloni. Estamos falando sobre a distimia, que pode ser uma forma de mau humor que é uma doença. Nós descobrimos aqui que o mau humor pode sim se transformar em uma doença e não só o mau humor, né, Dr. Geraldo? A distimia tem alguns sintomas que não, o mau humor é uma delas. O mau humor é um deles, mas a distimia é bom deixar aqui avisado para os espectadores, é um tipo de depressão. Ele só não é uma depressão profunda, com todas as características que a população já sabe quais são, choro, tristeza, etc. Mas é um tipo de depressão, ou seja, responde muito bem à terapia com antidepressivos. Isso é importante. E com a psicoterapia. Então, ele tem um tratamento eficaz, portanto, é um transtorno tratável. Ela é uma depressão mais leve ou são tipos diferentes de depressão? Mais ou menos. Na realidade, pode se classificar desse jeito como sendo mais leve. Ela é mais leve, vamos imaginar que o normal é aquilo, é um rebaixamento do normal, porém é crônico, é continuado, é constante, enquanto que a depressão típica ela vem por episódios. Comecei ali, aprofundei, fundei muito na depressão e saí da depressão. Já a distimia não, ela é crônica e um pouquinho para baixo. É o que a gente vira e mexe, chama de baixo astral. Baixo astral ou mau humor. Quer dizer, tem até um livro uma vez eu vi que chamava Do mau humor ao mal do humor, porque está classificado dentro dos transtornos do humor. Né? Então do mau humor ao mal do humor. Não me lembro agora quem que é o autor, mas é muito interessante. É bom a gente saber essas distinções. Vamos ver, então, alguns sintomas de quem tem distimia. A gente comentou aqui do mau humor, o Dr. Geraldo falou também que é um tipo de depressão e a gente tem alguns sintomas aí também, até para você identificar alguém perto de você ou você mesmo que tem esses sintomas constantemente, né, Dr. Geraldo? Então, o mau humor... Exato. É importante que seja constante para caracterizar bem, porque se for de vez em quando, como você falou, Renato, no primeiro bloco, ele fica sendo pontual, ou seja, uma resposta a alguma coisa que aconteceu. Agora, sendo constante, é essa imagem que vocês estão vendo. Então, a gente tem aí o mau humor, irritabilidade, implicância, tristeza, falta de alegria de viver e a preocupação com a inadequação. A inadequação ao ambiente de trabalho... Exatamente. É inadequado, quer dizer, na realidade, para entender melhor o que é inadequado, é uma pessoa mal adaptada. Ela não se adapta às circunstâncias ambientais. Ela está sempre achando alguma coisa para criticar, para estranhar, para corrigir. Tanto é que os mal-humorados têm muita dificuldade, às vezes, de vivenciar momentos de lazer, momentos vamos chamar de ócio produtivo, um momento em que a pessoa fique relaxada. Não, ele não tem essa facilidade. E além de não relaxar totalmente, também não deixa ninguém que está perto relaxar. Então é bom saber que essas características são importantes, que nós vimos agora aí na tela, que realmente o que chama a atenção da família é a intolerância, implicância e irritabilidade. São todas características de uma pessoa muito mal adaptada. E interessante que essas pessoas mal-humoradas, às vezes, eles mesmos não se reconhecem mal-humorados. Eu ia perguntar isso, se a família pode ajudar no diagnóstico. A família é fundamental, é a família que me dá o diagnóstico. Porque a família às vezes também fica com medo, né, doutor? De falar para a pessoa, crítica, olha, né? Acho que você está meio mal-humorado, que ela já sabe que vai vir uma crítica. Mas é importante superar esse medo e dar esse diagnóstico para a pessoa. É importante, a família dá uma informação muito importante, porque o paciente às vezes não se acha mal-humorado. Mas a família endossa todas essas características que nós vimos projetadas aí, a família fala que ele tem. E interessante é que o mal-humorado, ele fica buscando avidamente algum motivo no entorno dele para justificar o mau humor. Então, a casa está desarrumada, ou eu não posso ver gente me enganando, ou eu não posso ser mal atendido que eu fico mal-humorado. Quer dizer, se você parar para pensar, tudo isso é uma falha na adaptação da pessoa à circunstância. O mundo realmente é agressivo, o mundo realmente é cheio de outras pessoas diferentes de mim, o mundo realmente é cheio de injustiça, mas mesmo nessa questão de justo e injusto, o sujeito que é injusto, teoricamente, para ele está sendo justo. Então, olha, chegou até um comentário exatamente sobre isso que o senhor está falando aqui, no Instagram, da Zezé Zen.
Obrigado pelo seu comentário, viu? Acho que vem exatamente ao encontro do que o doutor Geraldo está falando. Ela diz assim, doutor, sou zen, mas não aceito injustiça e não aceito a correção na execução de propostas que deixam a desejar, ou seja, ela quer que existam respostas para algumas situações. Pode ser um sinal de distimia? Pode. Digamos assim, o sintoma que ela anotou aí, em outras palavras, é irritabilidade ou intolerância. Com a injustiça, principalmente. Ela elencou injustiça, principalmente, né? Agora, é muito interessante, porque a gente tem uma tendência a achar que a justiça mais justa que tem é a minha, né? Então... A gente sempre está certo, né? A gente tem essa tendência, né? De achar que a gente está certo. Mas cada um... Eu falava brincando, às vezes, que quando você vem vindo da praia e está tudo congestionado, o trânsito, você vê passando um monte de gente pelo acostamento e você fica torcendo para ter um policial ali na frente para multar todo mundo, né? Eu já me peguei nessa situação. Exatamente. Porque a gente pensa na injustiça. Exatamente, pensou na injustiça. Na realidade, eu recomendo para a pessoa não ficar tão estressada, porque eles passando pelo acostamento é exatamente o que você gostaria de estar fazendo. Quem não quer chegar antes? Verdade. Ele. Verdade. Só que ele faz, ele se permite e eu não me permito. Agora, o fato de eu não me permitir não me autoriza a ficar estressado porque ele está fazendo. É muito mais uma atitude nossa em relação ao outro, então, né? A gente coloca a culpa no outro, mas na verdade é a nossa atitude em relação ao outro. É comum falar, você me irrita. Não, ninguém irrita. Sou eu que me irrito com ela. Sou eu que me irrito com o que ela disse. Sou eu que me irrito com o trânsito. Sou eu que me irrito com tudo. Não é o trânsito que me irrita. Tem muita gente lá no trânsito que não está irritado. Eu estou. E como que a gente faz, doutor, para diagnosticar ou saber a diferença de episódios de mau humor, então, e falar, não, opa, acho que eu tenho esses traços de distimia, preciso procurar tratamento? Tá, o episódio depressivo, ele é bem nítido, característico e clássico. Ele começa perdendo três características básicas do episódio depressivo. É o desânimo total com perda de energia, é o desinteresse com perda de prazer com as coisas, a vida passa a não ter graça, não tem colorido, e a autoestima baixa. Já na distimia, não fica muito claro isso. Se eu for esmiuçar o paciente, eu vou detectar alguma coisa disso. Mas claramente não tem nada disso, não tem nada que se assemelhe a esses três sintomas. Porém, o interessante é que a pessoa reage muito bem a um tratamento como se fosse para a depressão. Então, isso é um alento, isso é um dado positivo, isso nos deixa animado. Quer dizer, Renata, não é uma causa sem tratamento. Estou desconfiado que eu tinha um mau humor, eu desconfio. Porque, veja bem, há 10, 12 anos, mais, uns 13 anos atrás, eu cismei de parar de fumar. Eu fumava muito. E isso é uma atitude positiva. Positivíssima. Aí eu comprei um remédio para parar de fumar, que por sinal é um antidepressivo, que também é usado para parar de fumar. Tomei o remédio, parei de fumar. Bom, já não fumava mais, então vou parar de tomar o remédio. Cada vez que eu parava o remédio, a família falava, pai, você parou de tomar aquele remédio? Está chato, hein? Nossa Senhora. Sinceridade na família, sinceridade. Né? E então eu, por comodidade minha e da família, até hoje eu tomo o remédio. Olha, é um alento também, né, doutor? Para as pessoas saberem que um médico também tem esses sintomas e o remédio ajuda e muito. Quando a turma pergunta, você, doutor, médico? Eu falei, não, espera um pouco. Carro de mecânico também quebra. Não é? Basta saber diagnosticar. Exatamente, tem que e saber procurar a ajuda ter correta. a humildade de se achar necessitando ajuda, porque a maioria acha que não precisa de ajuda. E é uma esperança também para mais um comentário que chegou para a gente aqui no Instagram, de uma pessoa que diz que foi diagnosticada com distimia e isso causou uma angústia muito grande nela. Mas tá tudo bem, tem como tratar, tem como controlar, digamos assim, não é uma causa perdida. A psiquiatria, a medicina, de um modo geral, ela é muito comparativa. Por exemplo, essa senhora que mandou essa pergunta, essa angústia, hoje ainda estava fazendo uma revisão de uma página de um site meu que a doença chamava assim, transtorno de ansiedade por doença. É um transtorno que antigamente era mais conhecido como hipocondria, não a hipocondria que o povo conhece como mania de tomar remédio, mas como medo e cisma de ter uma doença, que nem ela ficou ansiosa de saber que ela tem distimia. Não é para se apavorar de maneira nenhuma, pelo contrário, é bom que você saiba que tem nome aquilo que você acha que só você tinha.
Então, isso já é um alento, é um né? alento, Saber que está tudo bem, que você é normal. E que a tem medicina muita está gente aí que para passa ajudar. por isso, claro, tem solução, não é uma coisa assim definitiva e diagnóstico fechado, não se faz nada, de jeito nenhum. Os principais tratamentos, então, seriam com o antidepressivo e com a psicoterapia? Com antidepressivos e ainda hoje estava fazendo uma revisão e estava marcado. Psicoterapia e antidepressivos. Qualquer um dos dois tomado isoladamente não tem bom resultado, mas os dois conjuntamente têm um bom resultado. Claro que a psicoterapia é importante, porque é aí que eu vou apelar para que o sujeito tenha um esforço muito grande comportamental para superar, suplantar aqueles traços de personalidade que tornam ele uma pessoa não tão boa. E para aquelas pessoas, doutor, me desculpe, mas os homens principalmente, que têm uma dificuldade enorme em buscar ajuda médica, não gostam de procurar ajuda médica e acham que pode se livrar da distimia sozinhos. Tem como sair disso sozinho? Sem nenhuma orientação, eu acho muito pouco provável. A não ser que ele abra mão de toda essa masculinidade que você falou, de não aceitar ajuda de jeito nenhum. Olha, a gente tem certos momentos que a melhor coisa que eu posso fazer por mim é aceitar a ajuda de outra pessoa. Agora, a maioria, de fato, se preenche esse requisito que você falou. Não quero ajuda, sei que eu posso resolver sozinho. É a mesma coisa que quem bebe muito, né? Fala assim, não tem problema nenhum de bebida. A hora que eu quiser, eu paro. Vem falando isso faz 15 anos. Quer dizer, então não para, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas você tem toda a razão no que você falou. Os homens são terríveis. Se perguntar hoje, no meu consultório, qualquer psiquiatra, qual é a porcentagem entre homens e mulheres, é incrível. Para cada, 10 casos, 8 ou 7 são mulheres e os 2 ou 3 são homens. Então fica aí o apelo para que os homens procurem ajuda médica também, porque é tão melhor a gente viver. Porque quem sofre é quem está perto dele, é quem está né, perto. Renata? A própria pessoa sofre, Exato. a família sofre, então fica o apelo aí para você ou alguém da sua família, dá aquela forcinha para procurar uma ajuda médica, a vida pode ser bem melhor, né, doutor Geraldo? Nossa, a qualidade de vida emocional muda muito. A própria pessoa reconhece e não quer mais parar o tratamento. É isso que importa. Contatos do Dr. Geraldo Balloni vão aparecer no vídeo aí para você, para tirar alguma dúvida com ele. Dr. Geraldo, muito obrigada pelas explicações. Eu que agradeço a oportunidade, Renata. É sempre importante a gente falar sobre esses temas, para as pessoas se sentirem acolhidas também, não é? É claro, a orientação é fundamental. Quem sabe o que tem, quem sabe o que passa consigo mesmo, já melhora muito. E muito. Obrigada, doutor Geraldo. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa viu? tarde.